Olá para você que acompanha o esquema de jogo aqui dentro da Webzone Esportes. Sexta-feira, a primeira sexta-feira de maio, hoje é 5 de maio de 2023. E o esquema de jogo hoje tem a participação de André de Poldi. Eu vou falar de onde que eu tô, né? Hoje o esquema de jogo é internacional, né, André? Tudo bom com É, você? Boa noite, bom boa dia, noite. boa tarde. Estamos ficando chique, né, cara? Tamo. Nossa estrutura, nossa estrutura tá crescendo aí, já foi até pro Canadá, né? Só para avisar o pessoal que está nos acompanhando, eu estou aqui no Canadá, na cidade de Winnipeg. E o André está lá em Valinhos, a gente vai fazer um bate-papo. E o tema de hoje, o André, aí no Brasil deu um reboliço aí, desde a última semana com a saída do Cuca, né, como treinador, e o Corinthians tinha escolhido o Roger, estava para fechar, não deu, e parece que no feriado de 1º de maio fechou com o Luxemburgo. André, o que você achou dessa escolha do Luxemburgo no feriado de trabalho? Ou seja, eles trabalharam no 1º de maio, né? Tudo bom com você? Tudo bem, Edu, obrigado pelo convite de novo, né? A gente fala convite porque, né, que a gente que toca o programa, né, não tem muito Já convite, né? viramos carteirinha, figurinha carimbada, né? É, é a parceria, né? Mas assim, pegou de surpresa, né? Porque você falou que eles trabalharam no dia 1º de maio, eles não trabalham o resto do ano, né? Mas nesse dia eles trabalharam, né? Ah, eu achei uma escolha duvidosa, né? Porque entre os torcedores aqui em São Paulo, quando algum time fica sem treinador, sempre tem aquela piada, né? Ah, agora vai ter o projeto aí, né? Vai chegar o Luxemburgo, mas todo mundo quer sempre no time dos outros, mas não quer no time dele, né? E o Luxemburgo levanta essa dúvida por conta não pela história, obviamente que não, porque é um técnico vencedor, mas pelo histórico mais recente, né? Que o Luxemburgo faz tempo que não engatinha aí, não consegue um bom trabalho. E não estou nem falando só de títulos, né, em si, mas de um trabalho consistente, que ele tenha ficado muito tempo, já estava aí há quase 2 anos sem treinar e, ao que se sabe, ele não estava fazendo nenhum trabalho relacionado ao futebol, estava mais comentando. Então, eu achei uma escolha bem duvidosa e não sei se era o técnico que o Corinthians precisava nesse momento, e já estreou com derrota, né? O Corinthians acabou sendo derrotado pelo Independente Del Valle, tinha sido pelo Argentino Júnior. Independente Del Valle agora, Isso. duas derrotas seguidas em casa, né? Libertadores nessa terceira rodada. Eu, apesar de estar aqui no Canadá, eu acompanhei o jogo e, assim, o time do Corinthians, não sei se chegou a ver, estava bem desorganizado. O Luxemburgo vai ter muito trabalho, né, André? Mas, assim, partindo desse princípio da escolha do Luxemburgo, você achou uma escolha duvidosa, mas essa falta de critério dos nossos dirigentes chama atenção, né, André? Não é só no Corinthians. A gente está vendo uma dificuldade para encontrar um técnico para a seleção brasileira. Assim, eu concordo que o cenário de treinadores brasileiros não é o mais favorável no momento, né? Então não tem nenhum técnico assim que você contrate e enche os olhos, né? Acho que tirando o Tite, né? Que é o Tite que teve essa, apesar de muito criticado nas 2 últimas Copas, mas é um técnico, acho que em relação ao nível que nós temos aqui, é um técnico com um pouco mais de brilho, um pouco mais de nome e tudo mais. É um técnico, acho que chegaria fazendo barulho no futebol brasileiro. Mas fora isso, qualquer escolha sempre vai levantar um pouco de reclamação, um olhar um pouco mais duvidoso, tudo mais. Eu tinha gostado da escolha do Cuca, né? Não vou nem entrar na questão do que envolveu a demissão do Cuca, os protestos, enfim, eu sei que esse é um assunto bem polêmico, mas falando dentro de campo, assim, futebolisticamente, eu acho que o Cuca era uma boa opção, assim, das opções possíveis, eu acho que era um dos menos piores, vamos falar assim. Acho que não é nem justo falar menos pior, eu acho que era uma das poucas boas opções que nós tínhamos no mercado, assim como o Dorival Júnior no São Paulo também, que eu acho que é um técnico ok também, não é um técnico que está em descrédito e tudo mais. Então, e eu acho que, lógico, essa derrota na quarta-feira, né, pro Del Valle não foi culpa dele, ele tinha acho que 2 dias, um dia de treino praticamente, não dá para fazer muita coisa. Mas é que o Corinthians já vem numa sequência de escolhas equivocadas, né, com o Fernando Lázaro, que ninguém entendeu nada quando ele foi oficializado como técnico, todo mundo apostava que ele sairia logo e foi demitido, mas não, né, porque ele faz parte da comissão técnica, veio o Cuca,
estavam escolhendo o Roger Machado, que eu também acho um nome que não me agradava muito, mas a torcida fez um barulho e voltaram atrás e contrataram o Luxemburgo. Então me parece que a diretoria está meio perdida. E nessa questão, agora a gente falando um pouco, o foco é o Vanderlei, a escolha pelo Corinthians, mas a gente tem no Campeonato Brasileiro agora esses 20 clubes, né? A metade é técnico estrangeiro. Você pega lá, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo até que empatou com o Racing na Libertadores, o Palmeiras venceu, recuperou. Mas assim, é os dois times mais estruturados, não que jogam o melhor futebol. Para mim, o Fluminense, né, que fez uma excelente partida contra o River Plate da Argentina, fez 5-1. Mas para você, essa questão da escolha do Luxemburgo é falta de treinadores? Ou outra pergunta que eu vou emendar para você, André. Eles não estão dando tempo para os novos treinadores, porque você vê aí, será que se escolhesse o técnico do Água Santa, o Thiago Carpini, que fez um excelente trabalho, será que o Corinthians teria tempo? Ou a imprensa iria, tipo, nossa, que loucura, escolher um treinador? Ou se fosse um treinador que tem pouco experiência no mercado, que só trabalhou em equipes pequenas. Na sua avaliação, precisa dar tempo e uma escolha dessa é fora da curva, André, para você? Ah, eu não sei se fora da curva, Edu. Eu acho que sim. Eu também, eu não, eu acho que os dirigentes estão lá para encontrar soluções, né? A gente, obviamente, que a gente está aqui comentando, mas a gente não recebe para escolher o treinador. Então, eles que têm que trabalhar para escolher uma opção adequada para o momento do time. Estrangeiro, dependendo do caso, eu acho que é um momento complicado, porque o time está em turbulência, já está o Campeonato Brasileiro rolando, já tem aquela ameaça de, será que nós vamos brigar para não cair? Às vezes vem um estrangeiro que não conhece muito bem os jogadores, eu acho que seria um pouco complicado, dependendo do estrangeiro. E para um treinador mais jovem, assim, tem muita bagagem, eu acho que esbarraria na mesma questão do Fernando Lázaro, por exemplo. Obviamente que o Fernando Lázaro não havia sido técnico profissional ainda, então talvez não esteja no mesmo nível do um técnico do Água Santa ou do São Bernardo, técnicos que já têm um pouco de experiência, pelo menos em time profissional. Mas eu acho que esbarraria na questão do barulho da torcida. A torcida está esperando uma resposta rápida, o time precisa se reerguer, está numa situação complicada na Libertadores, precisava de um nome de um pouco mais impacto, mas também não acho que o Vanderlei seja, a essa altura da carreira, o Vanderlei não é longe de ser um impacto, assim, lógico que o campo vai mostrar, vai que dá a volta por cima e a gente vai ter que vir aqui mudar a análise, mas não acho que era o treinador para ter esse impacto que a torcida estava esperando, mas eu nada contra se o Corinthians viesse com uma outra alternativa, como você citou, o do Água Santa, o do São Bernardo também fez um bom campeonato, a gente teve uma série de treinadores aí nos estaduais pelo Brasil, indo bem, né, com equipes menores, nada contra, né, mas acho que o barulho da torcida parece que está influenciando bastante lá nas decisões da diretoria. Então está influenciando que a gente pôde acompanhar que o Luxemburgo já está pedindo alguns nomes, né? O André vai comentar o que, que ele pensa sobre isso, essa chegada. Mas a minha avaliação, o André, é que parte de um princípio em que os times brasileiros, tirando aquelas equipes que estão se tornando SAF, porque a gente não tem uma noção ainda, mas não tem muito uma linha de raciocínio do que quer fazer, do que quer desenvolver o trabalho. Porque você tem lá, você pega o Fernando Lázaro, você dá o trabalho, ele não consegue desenvolver, praticamente ele tem a queda pela própria derrota, perdão, contra o Ituano no Campeonato Paulista, porque o time não chega nem nas fases finais, Ele perde assim nas como quartas, né? isso. E como o próprio São Paulo, né? Também é Uhum. eliminado, também não tem essa questão do Rogério. E assim, teve até uma brincadeira, né? Que alguns corintianos falando sugeriram o nome do Rogério Ceni, né? Será que daria certo? Cara, a primeira coisa que eu acho que o próprio Rogério de lá atrás já tinha me colocado em dúvida a questão dele trabalhar em Corinthians ou Palmeiras por conta do nome que ele tem ligado ao São Paulo, por mais que a carreira de treinador seja, digamos que ele está começando do zero, né, em comparação com o tempo que ele ficou como jogador,
ele mesmo já meio que já descartou. E eu acho que é um nome que esbarraria muito nessa questão dele estar ligado ao São Paulo. E como treinador, o Rogério, para mim, ainda não conseguiu avançar, né? Ele estava indo num caminho interessante lá no Fortaleza, saiu, voltou, também estava trilhando um caminho interessante, mas depois que saiu também não deu certo. É um treinador que ainda precisa provar que consegue alcançar voos mais altos aí, principalmente em grandes equipes do futebol brasileiro, com todo o respeito ao Fortaleza, e ele fez um bom trabalho no Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe, é um clube bem organizado, estruturado, mas não tem o peso de treinar o Cruzeiro, o São Paulo, né, o Flamengo, citando os clubes que o Rogério já treinou. Então, esquecendo essa treta torcida, rivalidade, eu acho que não seria também o nome para o Corinthians agora. Eu, assim, em termos de treinador, de tática, de mudar time, eu gosto muito do estilo do Luxemburgo, mas ele precisa das peças, né? E você precisa de dar tempo a ele, né? Porque, assim, o Corinthians, em questão de campeonato da Libertadores, ele vai ter 3 jogos em que ele precisa ali, estourando, fazer 7 pontos, né, André? Nesse segundo turno, lembrando que tem 2 jogos fora, né? Então, assim, eu não sei como vai ser essa reação caso o Corinthians seja eliminado. A culpa não vai ser dele, mas sabe aquela história cai sobre ele, algo em que ele assumiu agora, né? E uma outra questão que a gente está quase chegando no final desse programa de hoje, essa, essas possíveis contratações do Corinthians aí que o Luxemburgo exigiu. Você vê algum jogador de destaque? Que até nisso parece que está faltando, né? Aquele jogador de destaque para um clube ou outro. Edu, eu confesso que eu tô meio por fora dos nomes que estão sendo ventilados. A gente sabe que existe muita especulação, né? Sim, Assim, sim. se você souber de algum, me Não, assim, ajuda. não tem um nome específico, Ah, mas assim, não, em termos de não. material humano, É, praticamente ele chegou na segunda, né? Hoje é sexta-feira, é, foi cogitado alguns nomes. O Antônio Carlos Melo vai fazer parte da comissão técnica dele, o Maurício Copertino está no Emirados Árabes, está voltando também nas próximas semanas. Mas assim, eu estou falando assim, em termos de mercado, o que tá. você vê de leque pro Corinthians? Eu não vejo um jogador assim, porque todos os clubes estão precisando. E lembrando que a janela só abre no início de julho, né? Então, ou seja, vão ser 2 meses de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A gente está num cenário complicado porque, assim, os jogadores que disputaram o estadual por clubes pequenos e que não tem mais calendário pro resto do ano, eu acho que já foram contratados por outras equipes. O próprio Corinthians contratou o Barleta lá que fez um bom campeonato paulista pelo São Bernardo. Então teria que ir nessa linha, porque dinheiro o Corinthians tá muito mal das pernas. Tô com uma matéria aberta aqui, saiu recentemente aí a atualização o valor da dívida, né, dos clubes brasileiros. O Corinthians é o terceiro maior em dívida, com aproximadamente 928 milhões. E esse elenco do Corinthians é um elenco bastante caro, né? E eu acho que foram contratações que a torcida no momento gostou por conta do nome, mas que muita gente alertou que eram muitos jogadores com uma idade avançada, que ganham muito e que está se mostrando agora, né? O Corinthians é um time envelhecido, jogadores que não rendem mais do que renderam no passado. O Corinthians tem um problema grande, a meu ver, na lateral esquerda, que acaba dependendo do Fábio Santos, que já é um jogador também caminhando para o final de carreira, não consegue mais Só jogar abrindo um em. parênteses, é uma posição que o Luxemburgo Pediu, né? solicitou. Pediu. É Uhum. uma delas, né? Até tem É, a questão do Roger Guedes, do Yuri Alberto, parece que também tem alguns nomes é, sendo ventilados, né? E o Corinthians gastou muito, né? Em relação ao Yuri Alberto para o Zenit da Rússia, se eu não estiver é, enganado, né? sim. Tem a questão do meio-campo, né? O Renato Augusto tá machucado. Sim. O Também já está Co- com a idade, né? Não que a gente queira é, aposentar, mas não, mas o Corinthians se mostrou muito dependente do Renato Augusto, né? Mas o Renato Augusto já tem uma idade avançada, é um jogador que já tem o físico bastante comprometido e vai perder, acho que, boa parte do ano também machucado. E sem o Renato Augusto, o Corinthians também não está conseguindo encontrar uma peça ali para repor. Então, imagino que o Luxemburgo também tenha pedido reforços para essa posição. Na lateral direita também o Fagner não está rendendo mais. Na zaga você já tem o Gil, que já está com uma idade avançada. Eu acho que dos veteranos o que ainda está rendendo bastante é o Cássio, né? O Cássio continua num nível muito bom, né? Então, assim, eu acho que o cenário para o Corinthians talvez
tentar trocas, né, com outros clubes, pegar um jogador que não interessa mais, mas que em outra equipe pode dar certo e você traz em troca algum outro jogador que vai poder render alguma coisa para você e que você não vai ter que gastar muito, né? Então o Corinthians está nesse dilema. Eu não vejo o Corinthians com grandes contratações, não. Ou então, como diz um amigo meu, vamos tentar aqui os que hablam, né? Aqui lá na América, na verdade, É, na América do Sul, né? Que eu estou na é, América do Norte, então os que hablam pode ser o mercado é que agora para o meio do ano. É que estrangeiro também tem aquela questão, né? De às vezes o cara vem, tem a questão da adaptação, o cara já não rende o que se esperava, o Corinthians já tem alguns estrangeiros no elenco, então também não É, sei se chega para resolver, né? tá certo. André, a gente está chegando ao final desse programa, nesta Oh, sexta-feira. passou rápido hoje. Hoje passou rápido. Não sei se você conhece algum torcedor do Napoli. O André é mais novo. A última conquista do Napoli, eu acho que o André não era nascido em 89, 90, eu já era. Mas o Pô, Napoli, depois de 33 anos, conquistou o título, né? eu Então, parabéns. Oi? tava nascendo, sou de Ah, 89. então. Não Então, o vi. André estava nascendo quando o Napoli conquistou o título após o empate 1-1 com a Udinese. Parabenizar aí a comunidade italiana, torcedora do Napoli, empatou com a Udinese 1-1. E o que eu chamei a atenção, não sei se chegou a ver a reportagem, tinha gente de quase 80 mil pessoas no estádio Diego Armando Maradona e 13 mil foram. É 800 quilômetros. É como praticamente de São Paulo a mais ou menos ali metade do caminho que faz para Brasília, porque são 1.000 quilômetros, mas ali é quase a metade, 800 quilômetros, que 13 mil Invasão, né? torcedores. Oi? Foi literalmente uma invasão, né? É uma invasão, 13 mil acompanharam a vitória e 80 mil no estádio Diego Armando Maradona, 33 anos, e o Napoli conquistou o Scudetto italiano, o terceiro da sua história. André, obrigado aí pela sua atenção. Todos uma excelente semana. Sexta-feira tem mais, André. Opa, estaremos aí, se Deus quiser, com mais um programa aí, de repente com algum convidado, enfim, a gente vai ver e pedir pro pessoal deixar o like, né? A gente vê que muita gente assiste, mas acaba esquecendo de deixar ali o positivo no vídeo, que ajuda bastante a gente. Mas a gente só tem a agradecer aí, e se Deus quiser, semana que vem vamos estar presente. Tá certo. Agradecer ao André. E se vocês não concordarem das nossas opiniões, minha ou do André, fica à vontade. Pode comentar que faz parte do programa Esquema de Jogo. Sexta-feira, 5 de maio, o primeiro programa do mês. Semana que vem tem mais. A todos uma excelente semana. Valeu!